Aleluia. Oh, glória. Pai do Senhor, igreja. Meu Deus. Hoje eu trouxe o óculos, viu? Eu louvo a Deus por essa noite, por estarmos na presença de Jesus. E ontem eu estava falando com Deus, disse: Deus, o que o Senhor tem para nós amanhã? E Deus me deu um negócio aqui, menino. Se você prestar atenção, você vai sair daqui crente. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Marcos capítulo 6, verso de número 3, só a parte A. Marcos capítulo 6, verso 3. O texto diz: aleluia. Não é este o carpinteiro? Só aí, tá bom? Aleluia. Queria falar um pouquinho hoje sobre isso. O tema seria este: o carpinteiro. Se nós trouxermos essa palavra para os dias de hoje, carpinteiro é aquele profissional que trabalha com madeira. Mas, ou porém, quando nós vamos para os tempos de Jesus, carpinteiro não era aquele que trabalhava com madeira. Até porque nos tempos de Jesus não tinha aí os móveis como a gente tem nos dias de hoje. Por exemplo, se você pegar a mesa lá que Leonardo da Vinci desenhou como a ceia, a última ceia, aquilo lá não consta, porque não tinha mesa nessa altura que nós temos hoje, era de 15 centímetros apenas, e eles, na hora de fazer as suas refeições, eles se reclinavam no chão. Por isso o texto diz que João se reclinava ao peito de Jesus, é justamente na hora de comer. Então, quando a gente pega essa palavra carpinteiro, no original ela é bem interessante, tecton, que significa artesão, significa aquele que trabalha com, fazendo ou modificando alguma coisa. Se nós pegarmos no hebraico essa palavra, ela significa trabalhador ou construtor. E quando eu pego para o texto bíblico, pois aqui nesse texto em que lemos, ele nos afirma que Jesus era carpinteiro. Se nós pensarmos ou pararmos para pensar, Deus em si era carpinteiro. Ele construía. As suas atividades estavam diretamente ligadas à construção, à criação. Se você pegar lá no primeiro texto da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, e eu estava ali ensaiando o meu hebraico, porque falar em hebraico não é para mim não, mas eu estava ensaiando ali. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha no hebraico: Berish bara Elohim et shamani ve'et haaretz. Rapaz, já dá para eu ir para Israel. Tá vendo aí, pastor? Mas eu só queria destacar uma palavra aqui. Se você pegar no hebraico Deus, Tel. Tel significa Deus. Mas aqui no texto não diz Tel, aqui no texto diz Elohim, ou Elohim. Elohim aqui significa Deus no plural e não no singular. Não é deuses, é Deus. E aqui faz menção da Trindade.
faz menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu estava ali organizando os pensamentos, Deus me fez ver algo que eu não conseguia enxergar. Mas olha que interessante, Gênesis capítulo 1, verso 2, olha o que diz o texto. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eu sempre me perguntava, Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem objetivo. Sendo assim, o que o Espírito Santo estava fazendo, só para você visualizar a situação, aqui a terra já não tinha forma, aqui a terra estava em um caos terrível, aqui a terra não estava como ela fora criada, pois se você pegar Isaías 45, o profeta diz que a terra não foi criada vazia e nem sem forma, mas ela foi criada para ser habitada e tinha sua forma na criação. E aí eu perguntando o que o Espírito Santo fazia aqui, a resposta veio logo em seguida. Se você for lá para o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas. Judas só tem um capítulo, então se você for direto para o verso de número 6, está escrito assim: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Só para a gente se inteirar aqui, no princípio criou Deus os céus, ali foi criado os anjos, foi criado todos os seres espirituais. Houve uma rebelião, agora eles foram expulsos dos céus. Agora Deus intenta em criar outros seres. O apóstolo Paulo chama isso de a fundação do mundo. Na fundação do mundo começa aparecendo aqui o Espírito Santo pairando sobre as águas. E se nós pegarmos o texto, nós veremos que o inferno, olha que interessante, lá em Mateus capítulo de número 25, verso 41, está escrito: então dirás também aos que estavam à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, se pegarmos aqui Judas 6 e Mateus 25, nós veremos que o Espírito Santo, quando pairava sobre as águas, estava ali criando um lugar para que aqueles anjos que se rebelaram pudessem ficar até o dia do juízo final. O Espírito Santo trabalhou na criação, por isso ele também pode ser considerado como um carpinteiro. Se pegarmos também Gênesis capítulo de número 1, verso de número 3, nós vamos ver Deus dando uma ordem, uma palavra rema, dizendo: disse Deus, verso 3, e haja luz, e houve luz. Deixa eu contar um segredo. Eu tinha um propósito, um objetivo de ter todas as Bíblias de estudo que alguém lançava. Mas não deu, porque agora tem mais de 60 tipos de Bíblias de estudo. E um dia eu disse: rapaz, se alguém fez, eu também vou fazer. Eu vou comentar, eu vou fazer uma Bíblia comentada por mim mesmo. E o primeiro texto foi bem, o segundo texto foi bem, no terceiro texto lascou tudo. Porque quando aqui o texto disse Deus, haja luz, eu disse: que luz é essa? Se pegarmos a iluminação, Deus criou no quarto dia. Deus criou o sol, a lua, as estrelas como luminares para trazer a claridade. Então que luz é essa? Eu comecei a escrever sobre essa luz. Deu quase 200 páginas escritas. Eu disse: deixa esse negócio para lá, não vai dar para eu comentar a Bíblia. E abortei esse negócio. E agora, quando eu estava ministrando, ou pensando essa palavra de hoje, Deus me trouxe algo bem simples para isso.
Porque aqui nós vemos, no verso 1, Deus criando, o Pai. No verso 2, vemos o Espírito Santo trabalhando. No verso 3, nós vemos Jesus. Se você for lá para João, o Evangelho, capítulo de número 1, você vai ver o seguinte, olha: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo aqui, Jesus. Ele estava no princípio com Deus, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4 responde o que nós indagamos lá em Gênesis 1 e 3. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então no capítulo 1, no verso 3 de Gênesis, aqui quem está trabalhando é Jesus. Jesus começa a gerar vida entre o caos. Jesus traz a luz em meio à escuridão. Então nós vemos aqui a Trindade com o ofício de carpinteiro, de construtor. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção hoje, ou nessa noite, foi que depois da queda, Deus muda o seu ofício. Ao invés de trabalhar na construção de coisas, Ele começa a dedicar as suas atividades na restauração de pessoas. E aí me fascinou. Porque agora o foco de Deus não está mais em coisas. Agora o foco de Deus está em pessoas. E eu poderia aqui citar inúmeras delas, mas eu preciso respeitar esse princípio da questão da Trindade. Então nós vemos que em cada dispensação atua uma pessoa da Trindade. Dispensação aqui é um período de tempo, para quando nós vamos estudar um pouquinho mais. E a primeira dispensação da Bíblia, a gente vê o Eterno trabalhando, Deus, o Pai trabalhando. E se você pegar os 39 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que aqui ele se diferencia em todo o tempo, se preocupando com pessoas e não com coisas em si. Isso é tão verdade que quando Deus faz lá algo que representa Ele, a sua presença, e isso é levado embora, Ele não se importa que levaram embora aquela caixinha, porque aquela caixinha só o representava. Ele estava mais preocupado com aquele povo que tinha perdido aquilo. E eu queria destacar apenas uma pessoa no Antigo Testamento, o profeta Isaías. O profeta Isaías era alguém que era de uma família sacerdotal, tinha relacionamentos com o governo, tinha estabilidade financeira, viu, Silas? Ele tinha alguém que estava ali se ministrando, tinha o ofício de profeta. Só que se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver que o ofício ou o ministério dele era para juízo. Se você lê esses 5 primeiros capítulos, a gente fica assombrado, porque ele começa a falar de uma forma pesada, condenando todo mundo, trazendo a ira de Deus sobre todos. No capítulo 4 você vai ver lá ele já sendo bem direto com os seus ais, 6 ais, ai de quem se levanta, ai de quem bebe, ai de quem isso, e começa só no ai. No capítulo de número 6, as coisas começam a sair do controle. O texto diz que Uzias morre, e agora ele já perde as estabilidades. E nesse período de crise, Deus abre a sua visão. Deus chama ele para algo novo. O texto diz que no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele começa a descrever essa visão. Ele diz que viu o trono, ele diz que viu anjos. E no meio dessa visão, Deus fala com ele. E quando Deus tem um relacionamento direto com ele, ele olha para si e começa a ver os seus erros.
Ontem eu estava dando aula e uma das coisas falando sobre a martiologia, a doutrina do pecado, e eu trouxe uma informação lá que depois eu fiquei pensando nela e é uma realidade. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais impuro nós nos sentimos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, parece que mais pecador a gente se sente. E isso é por causa da santidade de Deus. Então, se eu olhar para mim mesmo e não ver pecado nenhum, eu já tenho que ficar preocupado. Se eu olhar para mim mesmo e nada me incomoda, está tudo certinho, eu preciso ficar preocupado, porque quando a presença de Deus está próximo de mim, parece que algumas coisas me incomodam e me levam a ajustá-las para permanecer na presença dEle. E aí o que me chama a atenção é que o profeta Isaías viu isso. Ele diz: olha, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas ele já não era profeta. Mas ele não trouxe inclusive uma condenação para esse grupo de pessoas. E quando Deus trabalha na vida dele, Deus traz aí uma pergunta, diz: olha, eu preciso que alguém me represente. Quem é que eu vou enviar? Quem é que pode ir por nós, nos representá-los? Ele diz: eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí você pega do capítulo 6 até o 66, cara, tem hora que dá a impressão de que Deus se humilha para o seu povo, dizendo: por favor, se arrependam, senão eu vou ter que matá-los. Por favor, ande na minha presença, observe a minha palavra, senão não tem como eu abençoar, não tem como eu romper, não tem como eu fazer, porque eu não posso ir contra a minha justiça. Olhando para a vida desse profeta, nós vemos Deus trabalhando ali nele, na pessoa dele. Tanto que ele é considerado como o profeta messiânico, que se você pegar o livro do profeta Isaías, ele é considerado no meio teológico como uma miniatura da Bíblia. Tem toda a estrutura da Bíblia, tem no seu livro. Na Bíblia tem 66 capítulos, 66 livros. No livro dele tem 66 capítulos. Na Bíblia conta 4, divide lá o princípio, a formação, a introdução e o final, também a mesma estrutura no livro dele. Por quê? Porque ele foi alcançado por Deus, Deus restaurou e fez dele um representante na terra. Aí eu começo a observar uma coisa: termina a dispensação de Deus, começa a dispensação de Jesus. O Verbo se encarnou. Olha que interessante. Jesus, até os 30 anos, ele pratica a profissão do pai, carpinteiro. Só para você ter uma ideia, um carpinteiro, mais ou menos naquela época, era como um construtor civil hoje, um engenheiro, alguém que trabalhava e criava e construía casas. Dentro das casas era mais alvenaria do que madeira por si só. Aí a Bíblia diz que quando ele chega aos 30 anos, ele inicia o seu ministério pessoal. E ele se manifesta ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante, o mesmo processo na vida dele. Até os 30 ele criava coisas. Depois dos 30 ele começou a restaurar pessoas. Aí você vê Jesus fazendo isso e investindo em um monte de gente, em pessoas que até mesmo geram e armaram contra ele. Mas uma coisa que me chama a atenção é que no final do seu ministério ele diz: olha, e eu amei vocês, e amei até o fim. Até o fim. Isso é, eu não desisti de vocês. Vocês podem desistir de mim, mas eu não desisto de vocês. Ele usou o ofício de carpinteiro para restaurar vidas.
Poderíamos falar sobre Pedro, João, cada um na sua personalidade, mas eu queria falar sobre um Saulo de Tarso. Alguém que era extremamente religioso, alguém que tinha todo o cuidado com as coisas de Deus, alguém que estava mais preocupado com o sistema do que com vidas, alguém que estava mais preocupado com a ordem do templo, com o jeito do ritual que deveria ser, até o momento em que Deus o encontra no meio do caminho, o derruba do cavalo e começa a trabalhar no seu caráter. Só para você entender, o apóstolo Paulo, lá depois de Damasco, fica cego 3 dias ali na casa de Judas, o curtidor. Ananias vai orar por ele, restaura a sua visão, ele é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo. Ele vai querer falar de Jesus ou da experiência que ele teve para alguém. Deu problema, toda a cidade se levanta para matá-lo. Ele precisa fugir da cidade dentro de um cesto pelo muro. Ele vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém para falar com os apóstolos não querem recebê-lo, com medo também de serem presos. E agora ele vai para o deserto, fica 2 anos no deserto. O texto diz, explicando para algumas igrejas, depois disso ele volta para Tarso, fica lá trabalhando também como carpinteiro, construindo tendas. O que me chama a atenção é que esse ciclo se repete na vida daqueles que têm um encontro genuíno com Deus. O que me chama a atenção é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não estamos preocupados com coisas, nós estamos preocupados com pessoas. E a Bíblia diz que depois de 12 anos, Barnabé está indo para assumir uma igreja entre os gentios, lá em Antioquia. E ele passa em Tarso, pega Saulo e leva para pastorear com eles. Eles ficam 1 ano pastoreando, vem uma grande fome em Jerusalém, eles pegam recursos, levam para Jerusalém. Lá tem o concílio de Atos capítulo 5, para saber se podia aceitar os gentios ou não na igreja, porque a ideia dos judeus era que todas as pessoas que aceitassem a Jesus primeiro deveriam exercer o judaísmo para depois serem libertos dele e passarem a viver o cristianismo. E aí eles discutem isso para saber como é que ia acontecer depois desse avivamento que estava acontecendo entre aqueles que não eram judeus. Oh glória! Agora ele retorna, e o texto diz que eles estão lá numa vigília. De repente Deus toma alguém, e o Espírito Santo brada no meio deles, dizendo: ó, separem aí, separem Barnabé, separem Saulo, eles vão agora fazer missões. E aí eles começam a se preocupar em abrir igrejas, a sair daquele mundinho que eles estavam, a sair das limitações daquela cidade. Eles começam a se preocupar com pessoas que estavam mais longe, com pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, com pessoas que ainda não tiveram a alegria que eles já estavam. Então eles começam a viajar, e cada viagem, teve viagem que durou quase 8 anos na sua segunda viagem. E uma das coisas que Deus trouxe ao meu coração foi que se eu não tiver uma experiência com Deus de verdade, eu nunca vou conseguir alcançar essa dimensão de carpinteiro. No começo desse ano, uma autoridade eclesiástica mundial se reúne com o seu clero, e ele nas instruções cita o ofício de Jesus, o carpinteiro. E nessas instruções
há um desprezo total pela carpintaria do tempo de Jesus, como se fosse um dos piores ofícios, como se fosse um coletor de lixo. E quando eu tive acesso a essa informação, eu disse: mal sabe nós de que essa função é a causa de estarmos aqui, porque se não fosse isso, nós não estaríamos. Se Deus não se preocupasse em restaurar as nossas vidas, o que seria de nós? Deixa eu fazer uma pergunta simples para você pensar. Aonde você estaria se não tivesse conhecido Jesus? Aonde você estaria hoje? Será que vivo? Será que casado? Será que na sua estabilidade? Um dia alguém chegou preocupado, dizendo: como é que a igreja cresce tanto? Eles não fazem propaganda, a não ser uma determinada aí, que é o .com, tirando ela, o resto nenhuma faz. O que acontece para esse povo se multiplicar? No meio desses publicitários tinha um que era crente. Ele disse: rapaz, deixa eu te contar como é que funciona isso. Fulano bebia, batia lá, maltratava a família toda. De repente ele foi numa igrejinha, e chegou na igrejinha, ele ouviu a palavrinha. Quando ele ouviu a palavrinha, ele viu e sentiu que ele não poderia ser aquele hominho. Então ele conheceu Jesus, e tudo que era inho deixou de ser inho, porque Deus transformou a vida dele. Ele deixou de beber, ele deixou de bater na patroa. Agora os vizinhos olham para aquilo e dizem: como pode? O que aconteceu com isso? Você quer uma propaganda melhor do que essa? Uma propaganda prática, que não precisa de engodo nenhum, de mensagem subliminar nenhuma. É só olhar para a vida daqueles que tiveram uma experiência com Deus, e você vai saber o resultado do que é estar em Cristo. Aí o Senhor me fez parar para pensar sobre isso. Será que eu mudei? Será que eu continuo o mesmo? Será que eu ainda estou envolvido com um monte de coisas e não no centro do querer, no centro da vontade de Deus? Será que a minha vida está no curso em que Deus projetou para estar? Ou eu sou apenas mais um? Fica de pé comigo. Me ajuda aqui, pastor. Eu me lembrei de um caso verídico que ocorreu em 1942, quando 1949, quando um jovem andava pela rua da cidade com o seu carro recém-comprado, recém-fabricado, e de repente o carro parou de funcionar. E ele começa a tentar ajustar aqui, ajustar ali, começa a tentar fazer isso, fazer aquilo, pega ali o manual, tenta entender. De repente chega um senhor velhinho, pergunta para ele o que aconteceu. Ele diz: eu não sei, o carro parou. Ele disse: mas o senhor já viu isso, já viu aquilo? Já. E aquele moço olhou para aquele senhor e desdenhou dele. E aquele senhor disse: deixa eu te ajudar, eu posso resolver o seu problema. Ele disse: não, eu preciso chamar os especialistas para virem aqui, eu preciso levar para o fulano, para o Beltrano. Ele disse: não, por favor, deixa eu tentar resolver. Aí ele abriu lá o compartimento do motor, esse velhinho foi lá, olhou dentro, enfiou a mão lá. Você pode ligar agora. Ele ligou. O velhinho fechou e foi andando.
Aquele moço com seu carro alcançou o velhinho que não tinha uma velocidade como temos hoje. E ele pergunta para ele: como é que o senhor sabia? Ele diz: eu sou Henry Ford, fui eu que criei esse carro. Todos os compartimentos, todas as peças, eu sei como elas devem funcionar. E quando eu tenho acesso a essa informação, eu fico diante de Deus com as mãos atadas, porque de igual forma acontece com Ele. Em muitas horas Deus nos chama dizendo: eu estou vendo que você está parado, eu estou vendo que quebrou alguma coisa aí em alguma área da sua vida, e eu quem te criei, eu quem te formei, eu sei ajustar, eu sei colocar no devido lugar. Mas por não conhecê-lo, nós o desprezamos. Mas nesta noite, eu não sei qual área da sua vida precisa de reparos. A única coisa que eu sei é que o carpinteiro está aqui. Que Eloiarou Benávia somos. Da minha... E ele veio hoje preocupado com você. Ele veio porque precisa restaurar algumas coisas aí que estão gerando pesares, que estão gerando aflições, que estão gerando incertezas. E ele te chama. E eu de você o atenderia, porque o Espírito Santo diz que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Aleluia. Porque Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Alô, soldiers, fecha aí os seus olhos neste momento. Aleluia. Enquanto você adora, Ele vai trabalhando. Enquanto você adora, Ele vai restaurando. Enquanto você adora, Ele vai fazendo. Oh, aleluia. Porque Ele é Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.